deixa eu fugir da microfonia ali. É muito bacana poder trazer um tema que tem relevância no nosso dia a dia, porque afinal de contas todo mundo aqui se alimenta, né? Eu acho que faz parte do nosso cotidiano, a gente almoçar, a gente jantar, a gente escolher os alimentos, e isso tudo vai fazer com que a gente tenha, às vezes, um olhar um pouco diferente sobre a nossa rotina, sobre aquilo que a gente vive. Então, atualmente, eu tenho algumas formações em nutrição integrativa, que aborda a iridologia, a medicina tradicional chinesa, uma parte bem forte também nesse controle holístico e principalmente terapias ortobiomoleculares que trabalham a saúde e não a doença, né? O remédio remedia, a gente gosta de tratar aquilo que vai deixar a gente mais saudável. E a nutrição integrativa, ela vem de encontro onde a gente olha para um ser de uma forma mais holística. Um ser, ele não se faz apenas daquilo que ele come, da contagem de carboidratos ou de gorduras, ele vai se fazer da sua emoção, do sono, da qualidade da água que ele bebe, e principalmente da qualidade das relações que nós vivemos. Então é um pouco sobre isso que a nutrição integrativa vai falar. A gente traz um pouco desse tema. A alimentação é muito mais do que apenas comer. E acho que às vezes é tão comum do nosso dia a dia a gente se alimentar que muitas vezes a gente nem presta atenção de fato no que a gente está colocando para dentro enquanto combustível. Todo mundo aqui tem carro, todo mundo dirige. Será que se eu disser que lá no posto ali em cima tem uma gasolina mais barata? Está adulterada, mas é mais barata. Será que a gente vai lá colocar no nosso carro? Com certeza não, né? A gente tem esse cuidado e muitas vezes lá no consultório mesmo, quando a pessoa senta e vai conversar comigo, e às vezes você passa o preço de um plano de emagrecimento maior para quem está com uma gordura visceral mais alta, numa condição mais difícil, dá um medinho de fazer, mas quando a pessoa pensa assim, poxa, meu carro vai ficar R$3.000 para arrumar, ele arruma, ele dá um jeito, ele arruma. E nessa ferramenta aqui nem sempre a gente tem o cuidado que a gente deveria ter. Então, quando a gente olha ali para Hipócrates viveu em torno de 470, 360 antes de Cristo. E ele foi considerado o pai da medicina. O que ele diria? Que o seu alimento é o seu remédio. Então, se eu sei comer, eu vou ter longevidade. Se eu não sei o que eu coloco para dentro, eu provavelmente vou ter aí dificuldade de viver uma vida feliz com o passar dos anos. Porque a gente tem uma diferença, né? Tem aquelas pessoas que você sabe que chega ali nos 90, 80, quase 100, ainda está cozinhando e está se levantando sozinho, e está indo dançar. E tem gente que tem 60 e já não está dando conta de fazer mais nada. Não é assim que acontece? E quem constrói isso somos nós mesmos. O quê? Com as nossas escolhas. Com as escolhas que nós fazemos daquilo que nós bebemos, daquilo que nós comemos, com aquilo que nós lemos, com as relações tóxicas que muitas vezes nós temos, com as pessoas que não nos fazem bem. Então isso tudo é bacana da gente pensar. Na história da nossa nutrição, a gente vê que tem várias vertentes, né? A gente começa lá na antiguidade. Na antiguidade comia para quê? Para se alimentar. A princípio só pegavam o que existia, as raízes, as frutas, as verduras. Depois eles entenderam que a carne deixava mais forte. Aí viemos para um outro estágio. Na Idade Média já não se comia apenas para se sustentar. Já começou a ter ali um outro viés de olhar para a comida como remédio. Aí quando a gente entrou nessa observação da Idade Média, que foi a época de Hipócrates, ele começou a entender que as pessoas, conforme o que elas comiam, elas ficavam melhores ou piores. Aí nós entramos ali no século XIX, já na idade mais próxima do que nós estamos hoje, já melhorou muito com relação à cultura. Já não se observava tanto o que comia, mas culturalmente tudo começou a mexer com aquilo que a gente comia. As culturas, cada lugar pensava de uma forma. E atualmente a nutrição, ela mudou
consistentemente a forma de ver a alimentação. Hoje, nutrição integrativa também faz parte do Conselho Regional de Nutrição. Então, existem os nutricionistas e existem os nutricionistas integrativos, que se abraçam com outras ciências para melhorar a forma de ver o ser humano. O que nós vemos? Antigamente, eu não sei se todo mundo está conseguindo ver ali onde está, mas antigamente, no tempo dos nossos avós, a alimentação, ela ia muito mais para um lado natural. Ela se aproximava ali, olha, a macarronada era feita com um molho de tomate que era a avó que fazia, não era aquele que ela compra no supermercado pronto, cheio de aditivos, cheio de química. A massa do macarrão muitas vezes também era feita ali nas casas. Vocês lembram que antigamente tinha muito mais pamonha, né? O pessoal fazia pamonha. Falo que a minha filha, ela nunca viu fazer pamonha. Minha filha tem 17 anos. Então são coisas que vão se perdendo ao longo do tempo e que nos aproximavam muito mais da saúde do que o que a gente percebe hoje. E hoje a gente vê enlatados, fast foods, frituras, tudo muito prático, mas também tudo muito perigoso, porque não se tem o relato do que vai acontecer daqui 20 anos. Hoje a gente vê gorduras trans, vê muito alimento transgênico, muita coisa modificada, que ninguém sabe dizer o que vai acontecer daqui 10 anos, porque a gente está ingerindo esse tipo de alimentação. E para piorar um pouco mais as coisas, a gente diminuiu completamente a quantidade de atividade física que a gente fazia. Porque hoje, se eu quero subir o vidro do carro, eu não preciso mais usar a manivela. Se eu quero mudar o canal da TV, eu não preciso levantar mais. Então, automaticamente, as coisas estão ficando cada vez mais simples e, de certa maneira, tirando aquilo que era uma atividade que a gente tinha que exercer, um exercício físico para conviver. Então, se a gente for pensar que tudo é muito perfeito, essa imagem que eu trago ali é a imagem do sistema solar, onde tem o Sol no meio e tem as órbitas onde os planetas vão circular. Dentro do nosso átomo, que é ali a menor partícula do ser humano, nós também temos as órbitas onde os prótons e os nêutrons ficam circulando. Então, se a gente for pensar, é tudo muito parecido. Nós somos muito conectados. Se a gente quiser entender nós mesmos, é só olhar para a natureza. Outra prova disso é a quantidade de água que tem no planeta. O planeta é 70% água. Nós somos 70% água. Será que é coincidência? Ou será que Deus é tão perfeito que Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo? Com certeza Ele é perfeito. E quando a gente faz a observação do que foi deixado para a gente comer, e a gente acaba indo para um outro caminho, inventando coisa, inventando modo onde não deveríamos, talvez a gente vá na contramão do que é correto para nós. Outra referência importantíssima. Quem é que tem roça que planta aqui, hein? Quem que é os fazendeiros? Olha lá, o Vinícius. Quem mais planta aqui? O Elcio também planta. Não tem, a hora que você vai fazer o plantio, você não precisa olhar como é que está o terreno? Não tem que ter lá o cálcio, o magnésio, o zinco, o enxofre, o ferro. A mesma coisa que precisa ter na terra, precisa ter no teu sangue. É a mesma coisa. Quando eu vou lá tirar meu sangue para ver como é que ele está, eu preciso saber o índice de ferro, de zinco, de cálcio, o que é. Por que diz lá na Bíblia, né, eles falam que ao pó você veio e ao pó você voltará? Porque nós somos do mesmo elemento da terra, é a mesma coisa. Então está tudo ligado e está tudo muito combinadinho. Se a gente mexer com isso, talvez a gente complique essa situação. Se a gente for olhar no mundo hoje a gente tem 1 bilhão de pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. Não se trata de estética, é a maior pandemia do planeta. A obesidade hoje é a maior pandemia do planeta. E no Brasil, 50% da população hoje está em sobrepeso ou está em obesidade. Então são pessoas que têm riscos aí de pressão alta, colesterol, diabetes,
todos os tipos de cânceres, porque a gordura visceral é uma gordura ativa, ela atrapalha o metabolismo, ela libera hormônios que atrapalham toda a vida e a saúde desse paciente, desse interagente. Aí aqui tem uma brincadeirinha com vocês, né? Como eu falei do carro, eu trouxe pela inteligência artificial e criei essas imagens, né? Qual combustível que eu vou escolher para mim? Um ultraprocessado, que vai me fazer mal e pode me matar muito mais rápido e vai fazer com que eu não chegue à longevidade feliz? Ou eu vou escolher um combustível que me deixe saudável? Hein? Teria que ser do lado direito, né? Você viu? Mas eu inverti de propósito. Ele está falando que eu pus o lado errado, hein, gente? Tem que ser do lado direito. Aí a gente pensa, o que nós temos que comer de fato? Não significa, gente, quando a gente vai falar de nutrição, que eu vou falar, ninguém pode comer nada que tenha gordura, ninguém pode comer nada errado. Não, existe um percentual permitido para isso, né? A gente não pode fazer isso todo dia e toda hora. A gente tem que saber fazer aquele Magic Clean, dar uma limpada no nosso corpo quando a gente exagera, né? Isso é importante. Então aqui, ó, a gente teria que trabalhar com frutas e vegetais, 40% da nossa alimentação, 15% de proteínas magras e 50% de carboidratos integrais. É um prato colorido. Por quê? Dentro do nosso intestino, e tem até um documentário na Netflix muito bom a respeito disso, que existem bactérias que se alimentam de determinadas cores e de determinados sabores. E se a gente não consumir aquele sabor, você sabe o que essa bactéria faz? Ela se alimenta do muco do nosso intestino. Aí são aquelas pessoas que têm o intestino irritado, que não conseguem comer e passam mal. Por quê? Tem determinadas bactérias ali que precisam do amargo, que elas precisam do azedo, que elas precisam do verde escuro, e você não está dando isso para ela. Como você não está dando, a única coisa que ela consegue consumir é ali o muco que está sendo gerado no seu próprio corpo. O Anderson, depois que descobriu isso, aprendeu a comer geló. Vocês acreditam nisso? Aprendeu a comer almeirão depois que ele viu esse documentário comigo. Então as escolhas, elas vão nos levar a chegar onde a gente de fato quer chegar. As escolhas têm que ser corretas para que a gente consiga ter uma vida saudável. E tudo é hábito. Tudo em nós é hábito. Se a gente começa a acostumar com determinadas coisas, a gente passa a gostar de outros sabores, de outras possibilidades, para a gente viver melhor. Existe hoje um exame de bioimpedância. Quem aqui já fez bioimpedância? O que a bioimpedância vê, gente? A bioimpedância vê como é que está o seu corpo. Ela vê o percentual de gordura, ela consegue saber quantos por cento do seu corpo é peso e quantos por cento do seu corpo é gordura. Isso que a bioimpedância faz. A bioimpedância vê o IMC. Eu particularmente não gosto do tal do IMC. Por que eu não gosto? Aqui, ó, eu trouxe um protótipo aqui para vocês. Deixa eu pegar este. Isso aqui seria 1 quilo de músculo, tá? Representando 1 quilo de músculo. E aqui a gente representa 1 quilo de gordura. Ambos vão pesar 1 quilo em uma balança. Se eu pego um fisiculturista trabalhado no músculo, ele vai ser considerado obeso, porque o músculo pesa. Então, se eu vou fazer altura e peso, é uma relação que vai me trazer um equívoco, porque essa pessoa está saudável, mas ela está toda pesada porque tem músculo ali. Então, o que é interessante saber? O homem, o saudável, é que ele tenha até no máximo 19% de gordura no corpo. O seu peso, você tem que ter no máximo 19% de gordura. A mulher é até 29% de gordura no corpo. Nós precisamos de gordura. A gordura ela é útil para muitas coisas, protetor térmico, proteger os nossos órgãos. O que a gente não pode ter é uma quantidade de gordura que ultrapasse esses limites, porque isso vai atrapalhar a gente na nossa vida. Então é muito importante fazer um exame de bioimpedância para saber como é que está o corpo, tá? Para saber como é que estão esses índices
da gordura corporal, o percentual de gordura visceral também e quanto de músculo você tem no seu corpo. 25% já está normal, tá? Até 25 é ruim, de 25 para cima já está normal, de 30 para cima já está bom, e a gente vai ampliando esse número quando a gente faz atividade física. O papel do nutricionista integrativo é cuidar do que você come, mas também cuidar de como estão suas emoções. Cuidar também de como está o seu mindset, como que está a sua questão da espiritualidade, cuidar de você de uma forma mais integral, para trazer o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio de vida, é um equilíbrio onde você vai fazer um alinhamento energético, onde você vai entender o que está pegando para essa pessoa estar tão ansiosa. Então a gente também trabalha com terapias, né? A gente precisa ser o terapeuta da vida, porque as pessoas comem as emoções. E muito, tá, gente? O que mais tem são pessoas que se escondem por trás das emoções. A obesidade está sempre ligada a 3 pontos. Ou é sobre chamar atenção. Então, se ninguém está me enxergando, eu tenho que ser maior. Aí todo mundo vai ver. Ou é sobre proteção. Uma grande parte das pessoas que procuram a gente foram abusadas na infância ou tiveram um relacionamento abusivo com o parceiro. Então, ela não quer se sentir desejada. Então, ela engorda para ninguém olhar para ela. Isso é subconsciente. Ou é para ser forte. Então, a pessoa, para ser forte, ela precisa ser maior. As pessoas que precisam carregar a família nas costas, que precisam trabalhar para ser mãe solo, para ser tudo naquela família, então elas têm que aumentar o tamanho delas. Isso tudo está lá no subconsciente, não é consciente, a pessoa não acorda pensando isso, nem ela sabe que é por conta disso. Mas quando ela desperta e traz para a consciência, ela fala: opa, parou, é o que eu quero para mim, e ela muda. Aqui, o que a gente também quer deixar de mensagem? Já estou partindo no encerramento, tá, gente? O que eu vou deixar de mensagem para vocês? O sistema digestivo, ele começa quando você põe o alimento na boca. Quando você começa a mastigar o alimento, ali as enzimas já estão trabalhando no alimento que você está comendo. Só que o que acontece hoje em dia? A gente come que a gente nem vê, né? Já engoli e acabou. Então, o conselho é, vamos prestar um pouco mais atenção na quantidade de vezes que a gente mastiga um alimento. O processamento já começou ali. Quando ele desce para o estômago, ali no estômago, vamos imaginar o estômago como um liquidificador enorme, que vai fazer com todo aquele processamento daquele alimento, se transforme num quimo, que é uma massinha, pronta para quê? Para a enzima digestiva ir lá e fazer a metabolização disso, para o nosso corpo acabar o processo digestivo. Qual que é o segundo equívoco que a gente comete? A hora que o quimo está prontinho, eu mando um refrigerante, ou um copo de água, ou uma cerveja, junto com aquele quimo. Aí você sabe o que acontece com a enzima digestiva? Ela fala: o que eu vou fazer aqui, gente? Porque está cheio de líquido ali. E ela não vai conseguir fazer aquela digestão. Aí você fala assim: nossa, eu estou pesado. Tá, lógico, como é que vai fazer? O seu corpo não conseguiu dissolver. Então, quando o nutricionista fala para você: não tome refrigerante junto com a alimentação, não tome água junto com a alimentação, pelo menos 1 hora antes e 1 hora depois, a gente deveria deixar o nosso corpo fazer o que ele precisa fazer. Ele precisava pegar aquele quimo, dissolver ali com a enzima digestiva e depois você vai trabalhar esse processo. Aí quando chega lá no intestino delgado, que ele precisa de água para fazer essa distribuição, ele precisa de uma água que estivesse já no seu corpo. A gente não toma a quantidade de água certa e aí ele chega lá e ele não consegue remodelar essa metabolização para mandar o que ele precisa para a célula, que é bom, e para poder dispensar o que ele não precisa no bolo fecal para ir embora. Então a gente faz tudo errado, né? A gente já começa não mastigando, já toma água na hora errada e não toma a quantidade de água certa. Eu não sei se vocês sabem, mas fica aí como informação: o homem tem que tomar 0,40 do seu peso corporal e a mulher 0,35. A gente padronizou: tome 3 litros de água. Não é assim, cada um tem uma especificidade. É 0,40 para o homem e 0,35 para a mulher, vezes o seu peso. É isso que você deveria tomar de água todos os dias, tá?
Outra coisa importante, faça higiene do sono. Por quê? Se eu não desligar o meu celular pelo menos 1 hora antes de dormir, a tela azul vai atrapalhar meu sono. Se eu não fazer com que meu ambiente fique escuro, agradável para poder dormir, também não vai dar certo, eu não vou ter um sono saudável. Eu preciso ter um ambiente silencioso, eu preciso praticar relaxamento e respiração. Sabe aquilo de você respirar e sentir o ar vir até aqui o baixo ventre e sentir ele voltar? Você tem que fazer isso, tem que ver o caminho do ar, ver o caminho do ar voltar, ver o caminho do ar para ir, ver o caminho do ar para voltar, pelo menos 5 minutos antes de dormir, porque você acalma a mente, você oxigena o cérebro e você vai fazer com que seu sono seja mais tranquilo e seja muito mais saudável, tá? E outra coisa também que faz as pessoas viverem mais é ter boas relações. Boas relações interpessoais. E aqui eu trago, né, o Rotary, a família Rotária é um lugar onde a gente tem boas relações interpessoais. Tudo são flores? Não, às vezes a gente ranheta também, mas tá tudo certo, né? Faz parte de ser família, não é isso mesmo? Assim. Então, a família Rotária, ela busca algo maior. E quando a gente trabalha para algo maior, já diria O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um livro maravilhoso para quem gosta de ler, que fala tudo sobre a felicidade. É um estudo de quase 100 anos que eles estão fazendo na Universidade de Harvard, para elucidar o que faz as pessoas viverem mais, terem mais saúde e serem mais felizes. E esse é um convite bem interessante para a gente fazer, para a gente saber o que a gente precisa fazer. E quando a gente faz coisas em prol das outras pessoas, sem desejar nada em troca, isso faz parte da construção de longevidade e de felicidade. Então, duas dicas que eu deixo para vocês, que para mim fizeram sentido. Um foi O Jeito Harvard de Ser Feliz, e outro é um documentário da Netflix que chama Zonas Azuis. Não sei se alguém já viu. Já viram? Já viu, Vinícius? Zonas Azuis mostra em diversas partes do país. Tem Icária na Grécia, Sardenha na Itália e Okinawa no Japão, onde as pessoas são mais longevas. E o que elas fazem de diferente? Praticam essa questão das boas relações e são muito mais minimalistas. O que é ser minimalista? Hoje está na moda o estoicismo, né? O estoicismo é uma cultura que muita gente tem seguido agora e é uma cultura muito antiga, ela vem lá da Grécia, o estoicismo. É eu realmente me preocupar com aquilo que eu consigo controlar. Porque o que eu não consigo controlar, o que não tem remédio, remediado está. O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Então eu tenho que pensar em ações que fazem com que eu consiga desenvolver algo em cima delas. Se eu não consigo desenvolver nada em cima delas, fazer o quê? Vamos tocar a vida e fazer coisas diferentes com aquilo que eu consigo fazer. E isso vai fazer sentido. Então eu aconselho vocês esse documentário, que ele mostra em vários pontos do planeta, que é lá na Grécia, é na Itália e é no Japão, pessoas que são mais felizes e que vivem mais, porque eles levam a vida com mais leveza, eles são mais minimalistas, eles se preocupam com aquilo que realmente tem que se preocupar e tem relações mais harmoniosas, tá? E isso faz com que eles tenham mais vida. E aí, como nem todo mundo fez aí a bioimpedância, tem um convite para vocês, eu vou deixar o QR Code, vocês podem agendar, não estou vendendo nada para vocês, tá? Estou convidando vocês para fazerem a bioimpedância na clínica, é um presente meu. Vocês podem ir lá fazer a bioimpedância para saber como é que está a saúde de vocês. Vai ser um prazer atender vocês. É só pôr o QR Code, porque as meninas agendam assim, ninguém tem que esperar. Enfim, é isso. Agradeço a atenção de todos. Que a gente tenha aí um bom jantar.